4 horas e 27 minutos e a gente continua falando sobre esse assunto, agora com análise para você que nos acompanha. A gente convida para conversar conosco. O Gustavo não está conosco ainda. A gente vai conversar já já com o Gustavo Menon. Ele é especialista em relações internacionais, professor da Universidade Católica de Brasília, PhD em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, vai nos ajudar a entender um pouco mais do que a gente pode inferir a respeito dessa fala do Netanyahu na ONU e também dos últimos fatos envolvendo a Assembleia Geral lá em Nova York. A gente traz os detalhes com o Gustavo Menon já já. Agora eu quero saber se você já curtiu aí a nossa transmissão aqui do Poder Expresso, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, aproveita para responder também a nossa enquete. É sobre outro assunto, mas um assunto que a gente está trazendo aqui, permeando todo o nosso Poder Expresso de hoje, que é justamente esse aí, ó. Você acha que a União Brasil faz bem, acerta ao deixar o governo Lula? E por que isso? Não é? O partido deu já há alguns dias um ultimato, uma determinação para que os seus filiados desembarcassem do governo. Tínhamos até agora, ou temos, né, a situação ainda é um pouco dúbia, o ministro Celso Sabino do Turismo, que é do União Brasil, como alguém que ainda ocupa um cargo no governo Lula, ele tinha dito: calma, União Brasil, na volta da viagem do presidente eu vou entregar minha carta de demissão, e assim ele fez. Hoje ele esteve no Palácio do Planalto, entregou sua carta de demissão, ponderou que ainda vai participar de alguns eventos na próxima semana enquanto ministro, mas que aguarda então o aceite desse pedido de demissão pelo presidente Lula, cumprindo o que determinou o seu partido. Diga aí para nós se você concorda com essa determinação do União Brasil. 4 horas e 29 minutos, agora sim temos o Gustavo Menon conosco, ele é especialista em relações internacionais, professor da Universidade Católica de Brasília, PhD em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Gustavo, boa tarde para você, bem-vindo. Olá, Ariane, boa tarde a todos os nossos telespectadores do Poder Expresso. Sempre um prazer e uma grande alegria falar com os ouvintes, aqueles que nos assistem no SBT News. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente nesta sexta-feira. Gustavo, a gente teve alguns pontos altos, né, que acabaram marcando mais que outros essa Assembleia Geral da ONU. A gente pode citar o próprio encontro entre Trump e Lula, os recados a Lula no discurso de Trump, mas falando de hoje, a gente teve esse discurso do primeiro-ministro de Israel, que, como já tinha acontecido, acabou ficando ali marcado no início por uma debandada das delegações, né, em um gesto de protesto a tudo o que vem acontecendo entre Israel e Gaza, o Hamas. Então, como que você analisa esse sinal claro que foi dado pelas delegações hoje, especialmente em um momento que a gente vê uma crescente na comunidade internacional de países admitindo a existência, a legitimidade do Estado palestino e a cada vez mais engrossando esse coro que rechaça as atitudes de Israel? Exatamente, Ariane. Quando nós fazemos uma espécie de balanço, de diagnóstico acerca dos discursos, acerca das iniciativas que foram ventiladas na Assembleia Geral das Nações Unidas, podemos caracterizar esse forte movimento isolacionista, de isolamento por parte de Israel, sobretudo de Netanyahu, onde a comunidade internacional rechaçou de forma contundente uma série de posicionamentos, uma série de iniciativas que foram engendradas por parte da representação israelense. E aqui chamo a atenção a todos os nossos ouvintes como é que esses posicionamentos foram marcados por parte da comunidade internacional em termos de vaias, protestos e um grande esvaziamento do plenário na Assembleia Geral das Nações Unidas, intensificando esse movimento que reflete essa crescente, não só política de isolar Israel, mas como que há pressões, tanto por parte da comunidade internacional, bem como pressões domésticas, que pressionam Israel a colocar fim, ou pelo menos um cessar-fogo imediato,
sobre as arbitrariedades, as políticas unilaterais que estão sendo destinadas na região, sobretudo de Gaza. Como que essa intervenção ilegal, colonial e profundamente amparada em termos de limpeza étnica, veja que essas iniciativas foram rechaçadas por uma série de países, inclusive por parte da União Europeia, onde França, Espanha, Portugal, Bélgica, entre outros países, assinaram exatamente uma postura muito firme, direcionando o reconhecimento do Estado palestino durante a realização da Assembleia. E mais do que isso, ampliando a exigência de um cessar-fogo imediato que coloque fim ao genocídio em curso em Gaza. Veja que, do ponto de vista da orquestração da comunidade internacional, é claro que não houve nenhuma forma de legitimação a ataques terroristas que foram perpetuados por certas organizações. Contudo, por outro lado, isso não pode, digamos, legitimar toda essa resposta, toda essa política colonial, essa política de ocupação de Israel em direção à região de Gaza e também em região a outras direções na composição aqui das forças israelenses, na composição da correlação de forças também na Cisjordânia. Mais do que isso, Netanyahu também foi enfático no sentido de dizer que as ações em Gaza devem se perpetuar, devem continuar nos próximos dias, e isso gerou descontentamento de uma série de representantes, de representações por parte exatamente da comunidade internacional, no sentido, então, de apontar para essas violações de direitos humanos, como que essa ocupação ilegal e colonial em Gaza acaba sendo bastante sentida, especialmente para aquelas populações mais vulneráveis, crianças e mulheres que pagam com sua vida, com seu sangue, em meio a essas arbitrariedades cometidas pelo Estado de Israel. Mais do que isso, no final da Assembleia Geral das Nações Unidas, houve também um aceno não só em prol da criação do Estado, do reconhecimento do Estado palestino, mas como que houve também encaminhamentos no sentido de fortalecer as denúncias no Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, marcando exatamente uma série de processos que devem ser responsabilizados por parte das autoridades israelenses. Precisamos aguardar como que nesse cenário de crise do multilateralismo, como que as iniciativas unilaterais engendradas por Israel com o dos Estados Unidos serão dadas em xeque do ponto de vista prático, do ponto de vista, digamos, do cotidiano, no sentido de tentar conter essa política sionista expansionista na região de Gaza e em outras regiões do Oriente Médio, tentando aglutinar forças, como que a comunidade internacional tenta, de certa forma, criar corredores humanitários, tenta, de certa forma, mitigar toda essa ocupação ilegal na orquestração de políticas humanitárias que possam, de fato, apontar para uma solução pacífica, para uma solução que se leve em consideração a adoção de dois estados e que possamos, em algum dia, de fato, experimentarmos uma atmosfera de paz nessa região tão sensível e tão afetada que é a região de Gaza. Professor, o senhor fala muito bem e a gente tenta entender, não é, quais são os efeitos práticos de toda essa pressão internacional, dos processos em curso, não é, e daqueles que estão por vir no Tribunal Penal Internacional, como o senhor citou, reconhecimento de a cada dia mais países do Estado palestino, ao passo que, diante de todo esse cenário, a gente ouviu o que disse o Netanyahu e destaca um dos trechos, ele disse: Israel vai continuar atacando a faixa de Gaza até que termine o seu trabalho no território palestino. Então, a sensação que a gente tem é que toda essa pressão
não o alcança, e parece que o primeiro-ministro não dá nenhuma indicação de que vai arredar o pé do que tem sido feito e prospectado até agora. O senhor acredita que essa pressão internacional exerce algum tipo de força no Netanyahu e poderia mudar a rota dessa guerra, de todos esses ataques que a gente acompanha, desse contexto trágico de miséria, de sofrimento, ou nada disso acaba atingindo o Netanyahu? Excelente pergunta. Ao que me parece, essa ofensiva de Netanyahu parece não ter fim em meio a esse genocídio que afeta o povo palestino e o povo da região de Gaza. Quando nós analisamos exatamente as medidas que foram ventiladas, que foram delineadas por parte da comunidade internacional, a tentativa é impor sanções ao Estado de Israel, sobretudo nesse contexto beligerante onde Israel tenta avançar com essas ocupações ilegais, com essas ocupações arbitrárias e, insisto, unilaterais, colocando em xeque a existência do próprio direito internacional. Como que, no fundo, nós estamos falando aqui de uma ação muito motivada em termos de limpeza étnica, sabendo que a Palestina ela foi completamente deteriorada, onde uma série de direitos são direitos que não são exercidos à população palestina na região de Gaza, e uma série de crimes de guerra estão sendo cometidos dia após dia, pessoas famintas que estão sendo atacadas dia após dia na região da faixa de Gaza. A tentativa por parte da comunidade internacional é uma tentativa de isolar essa aliança entre Estados Unidos e Israel, sabendo que essas ações militares por parte de Israel são ações injustificáveis, são ações que não podem ser justificadas do ponto de vista do direito internacional e a pretexto de qualquer resposta, de qualquer pretensão de combate ao terrorismo. E veja que, no fundo, nós estamos cada vez mais marchando para esse colapso do próprio sistema multilateral, onde as instituições, onde os estados nacionais conseguem dar respostas efetivas e plenas a esse genocídio em curso na faixa de Gaza. Na minha avaliação, perceba que tanto as ações no Tribunal Penal Internacional, bem como essa pressão que foi articulada na Assembleia Geral das Nações Unidas, parece não colocar fim ao governo de Netanyahu. Precisamos observar também no plano doméstico como que há uma insatisfação por parte dos israelenses diante dessa política sionista excludente e colonial, como que há uma insatisfação também interna que pode se refletir exatamente na correlação de forças da política de Israel e que só assim, ao que me parece, possamos de fato colocar fim a essas violências em suas múltiplas dimensões que estão em curso nessa região do Oriente Médio. Precisamos pensar em como conter o avançar dessa política de Israel, não só na legitimação de um Estado palestino, mas também pensando em soluções de um cessar-fogo imediato, já que quem tem fome tem pressa, e mais do que isso, como que esses direitos estão sendo plenamente, digamos, rechaçados diante da população palestina em um Oriente Médio cada vez mais tensionado com a agudização de diferentes crises na região. 4h41. A gente conversou ao vivo, tivemos uma verdadeira aula, não é? Sensacional, com o professor Gustavo Menon. Ele que é especialista em relações internacionais, professor da Universidade Católica de Brasília, PhD em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Professor, eu estudei na Católica também, me formei na UCB, então uma alegria muito grande, uma conexão instantânea também por essa coincidência. Muito obrigada pela gentileza dessa conversa, pelas explicações. Volte sempre aqui ao Poder Expresso. Eu que agradeço, Ariane, da minha parte é sempre um prazer e uma honra conversar com todos os nossos telespectadores
do Poder Expresso e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado. Obrigada, professor. 4 horas.